Então. Dr. Marcos, sem mais delongas, seja muito bem-vindo. Agradeço demais pela sua presença. Você é a última, mas não menos importante pessoa que eu quero agradecer por ter recebido o convite, por estar aqui para conversar com a gente. Então, sem mais delongas, eu queria que você fizesse a gentileza de se apresentar, quem é você, como que você se alimenta, como que você se reproduz, de onde você veio, toda essa história. Fique à vontade, a palavra é sua. Hazard, muito obrigado por me chamar aqui, hein? Você, logo que o meu vídeo viralizou, você foi, acho que o primeiro que me escreveu. Naquela hora que eu estava assustado, falando, meu Deus, o que está acontecendo? Me descobriram aqui, você me acalmou, você foi fantástico. Bom, eu sou médico há 30 anos e fiz psiquiatria, depois eu fiz oftalmologia, fiz neurociências e sou um estudioso de envelhecimento. Tá? De estilo de vida. Medicina do estilo de vida é algo que eu tenho me dedicado há muito tempo já. 6, 7 anos de dedicação ao estilo de vida. Estilo de vida inclui um monte de coisas, né? Então, o carro-chefe do meu trabalho hoje é uma coisa chamada terapia hormonal. Não sei se você já ouviu falar disso. Já. Inclusive, tem... já teve gente próxima de mim, assim, da família, que teve que fazer terapia hormonal, que foi, na verdade, diagnosticada errada como menopausa e fez uma baita de uma terapia hormonal e teve que passar aquelas pomadas, os cremes, né, e tal, e mudou um monte de coisa na vida da pessoa, sim. Então, e uma das coisas de estilo de vida, aliás, estilo de vida é tudo, né? A gente tem que sempre lembrar do ser humano como um bicho que existe no planeta há 300 mil anos, né? Então, o estilo de vida que a gente tem nos últimos 10 mil, é um estilo de vida que veio depois da agricultura. Sim. Então, a agricultura, ela mudou muito nossa maneira de estar, de encontrar com os outros. Agora, uma coisa interessante que eu também gosto de estudar e ver é o uso de substâncias. Existem substâncias que a gente usa que são para facilitação do convívio social. Tá? São substâncias que modificam o comportamento cerebral e fazem com que a gente seja mais sociável, né? Com menos estresse, vamos chamar assim. Estresse social diminuído. Uma droga muito famosa nesse aspecto é o álcool, né? Então, que é, inclusive, o álcool é extremamente aceito, né? Normalizado, mas isso. É uma droga e mata muita gente, né? Sem dúvida. O álcool é o tempero social, chamado pela psiquiatria de tempero social. Tá. Agora, você, em todas as drogas, de uma maneira bem geral, tá bom? Nada estrito aqui, nós não estamos numa aula de psiquiatria, nós estamos num bate-papo entre amigos. Você tem que imaginar que 10% dos indivíduos que usam uma substância que age no cérebro, chamadas substâncias psicoativas, 10% vai se viciar. O que é viciar? Viciar é você não conseguir viver a sua vida normal sem aquela substância, tá? Certo. Então, o álcool é assim, e a cafeína do café é assim, a teína do chá é assim, a cocaína é assim, e nós temos a nicotina também. Perfeito. Né? Que vai ser o nosso grande bate-papo aqui. Hoje nós vamos falar bastante de nicotina. Quer dizer, a nicotina é mais uma amina vasoativa, uma substância que age no cérebro, aumentando a capacidade cerebral. E uma das coisas importantes que eu vejo é assim, como que nós vamos envelhecer se a gente usa nicotina, e tem milhões de pessoas que usam nicotina, sem a gente se estragar. Eu acho que esse é o grande negócio que a gente precisava conversar. Essa colocação, uma das pautas que eu achei muito bacana, que eu queria conversar contigo, é sobre isso. Existe uma linha de pensamento da Europa, principalmente, que diz o seguinte, que a nicotina, que eu fiz um artigo sobre isso, que é a nicotina para se divertir. Que o uso da nicotina pode ser recreativo porque ela está fora dos cigarros, através do vape e tal. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, as drogas são uma maneira de diversão, né? Como eu estava te falando, é o tempero social. Todas as drogas psicoativas servem para convívio, elas não servem para outra coisa. Então, você vai ter 90% das pessoas como usuários recreativos, esse é o nome técnico, né? Ou de diversão, e você vai ter, infelizmente, 10% que vão ficar doentes. Então é isso aí, eu acho que o ser humano é um bicho extremamente social.
A gente não sobrevive sem os outros. E uma das maneiras da gente conviver com o outro com menor ansiedade é a gente se utilizando de algumas substâncias que fazem com que o cérebro fique mais tranquilo, tá bom? Então, o uso de substâncias em conjunto, por exemplo, que são os chamados rituais de utilização, eles são milenares na nossa espécie, tá? Não dá para ser infantil a ponto de achar que é só doença. O ser humano é um usuário de substâncias há milênios, não é que a gente inventou essas coisas agora. Então, por isso você vai ver, na Inglaterra, vaporizar não faz mal, inclusive o Ministério da Saúde inglês vai estimular o uso. E ao contrário, nos Estados Unidos e no Brasil, você vai ver, não, isso aí não, ninguém sabe, não vamos usar, isso faz mal. Sem um conhecimento maior, sem um aprofundamento, até um pensamento, agora meus colegas médicos vão ficar bravos, mas sem uma conversa adulta sobre o assunto. Tá? Sim. Então, é como o sexo, né? Vamos acabar com as adolescentes grávidas. O que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar que ninguém pode transar. Bom, o ser humano só serve para isso, meu amigo. Você vai ensinar para o ser humano que a gente só serve para transar, que você não deve transar, deve ser proibido, não vai dar certo. E o maior exemplo, só antes de você falar, sim, eu queria claro. concluir uma coisinha. O maior exemplo foi a lei seca americana. Quando eles proibiram, na década do começo do século XX, eles proibiram o uso de álcool de uma maneira absurda e brutal, criou os maiores bandidos e gangsters da história da humanidade. Tá? E ninguém parou de beber por causa disso. Olha, muito interessante isso. Óbvio que... Como que você transmite um vírus, Hazard? O vírus, ele é um pedaço de material genético, um pedaço de DNA ou de RNA. Tem esses dois tipos, que o pessoal já escutou esses nomes na escola. Perfeito. Os vírus, eles são passados... Por exemplo, você tem um vírus na sua garganta ou no seu pulmão. Quando você fala, sai vapor, né? A gente chama de vapor. O nome, quimicamente, não é vapor, tá? É uma condensação. São gotículas de água em suspensão. Mas a gente chama isso de vapor, tudo bem? Só para entender. Então, porque vapor, de verdade, ele é um gás invisível, tá? Só para a gente também falar disso. Certo, bacana. Isso é legal. Essa peça de informação eu acho sensacional. Não, vapor é invisível, porra. Não sai vapor dos nossos vaporizadores. Então a gente não vapora, a gente condensa. A gente aqui, nós temos condensadores, é isso aí. Bom, bacana, legal. Mas enfim, quando você tem um vírus na sua garganta e você conversa com alguém de pertinho, saem aquelas gotículas de água tão pequenininhas que elas são leves, como as nuvens. Você sabe que nuvem é água pura, aquilo não é vapor de água, aquilo é água. Então, é água em suspensão. A mesma coisa na nossa respiração, na nossa expiração. O ar que sai do pulmão, ele sai com água, tá? E aí... o vírus sai nessa gotícula de água, o nome disso é perdigoto. Olha que bonito esse nome, perdigoto. Que lindo, eu lembro da minha quinta série, biologia, eu lembro do perdigoto. Então pronto, o perdigoto, ele contém o vírus, e ele protege o vírus, inclusive, para o vírus não morrer, porque o vírus sem a água em volta, ele morre rapidamente, tá? Ele só permanece vivo, você falou bem pertinho do outro, ou se for um vírus mais sofisticado, porque ele consegue sobreviver fora do nosso corpo ou encostado em algum ambiente, alguma peça, alguma coisa. Enfim, você vaporizou. Agora vamos usar o nosso termo de vapors. Você vaporizou, você encostou o seu lábio, você pôs saliva na biqueira, e aí você passa para o outro encosta o lábio também naquele lugar onde você também encostou. O seu vírus está colado ali, passa para a boca do outro. E assim por diante. Você vai trocando isso, você vai passando vírus para todo mundo. É assim que se passa vírus de via aérea superior, tá? Tá. Uma coisa que é importante entender é assim, os vaporizadores, eles funcionam com dois álcoois. Um que se chama glicerol, ou glicerina vegetal, né? Uhum. E o outro que chama propileno glicol. Então, quando termina com ol, né? Os dois, glicerol e o glicol. Esses é uma molécula de álcool, pessoal. O álcool, ele mata vírus. Ele não favorece o vírus, ele mata o vírus.
Aliás, o coronavírus, por exemplo, como é que você mata coronavírus? Você mata coronavírus passando álcool glicerinado, quer dizer, álcool com glicerol, o mesmo glicerol que você usa no seu vape, tá? E como que você mata o coronavírus? Lavando a mão com sabonete. Se você lavar com sabonete glicerinado, quer dizer, com glicerol, glicerina vegetal, melhor ainda. Propileno glicol, historicamente, Hazard, ele já foi usado como anti-infectante de enfermarias médicas. Perfeito. Tá? Então, propileno glicol e glicerol e glicerina vegetal são antissépticos, pessoal. Eles matam vírus, eles não proporcionam vírus. E você está me convidando hoje aqui por causa do meu vídeo que viralizou. Perfeitamente. E naquele vídeo, eu já contei para todo mundo o que existem trabalhos científicos demonstrando que os indivíduos que usaram vaporizadores tiveram menos infecções de vias aéreas superiores do que os indivíduos que não usaram vaporizadores. Fizeram um trabalho desse tipo, comparando o vapors com não vapors, seguiram essas pessoas durante um tempo para ver quem tinha mais infecção de vias aéreas, resfriado, gripe, todas essas. Quem usou vaporizador teve menos, claro que teve menos. É bioquímica, pessoal, não é religião, é bioquímica, é sempre igual. Glicerina vai sempre matar vírus. Sensacional. Álcool mata vírus. Uma das coisas que eu queria te perguntar é que essa história de viralizar, como é que foi isso, a tua reação? E porque assim, a gente acabou nem pulando tal por causa dos problemas técnicos, então pra gente seguir uma cronologia. Vamos voltar um pouquinho a fita. Hoje você tá usando o que pra vaporar? Como é que foi a tua história como fumante? Como que você parou de fumar? Qual que é o teu aparelho hoje? E aí a gente já engrena nessa história que você como vapor, né, fez esse vídeo e aí aconteceu o que aconteceu. Então, primeiro, que você está usando hoje de vape? Como que foi a tua história como parar de fumar? É uma pena que nós estamos sem vídeo, porque eu tenho um monte de... É a parte de baixo de um com a cabeça de outro. É o Frankenstein? Frankenstein, eu também faço isso. São 5 anos aqui, já trocando, indo para tudo quanto é lado. Bom, acontece o seguinte... eu sou filho de um fumante crônico, né? Meu pai era professor de cursinho e naquela época... se fumava dando aula, ele dava aula com microfone, ele dava aula de manhã, de tarde, de noite, ele fumava 3 maços de cigarro junto com o microfone, ele segurava o cigarro e o microfone numa mão e o giz na outra. Bacana. Então, eu cresci nessa atmosfera, né? E sempre fui um menino muito nerd, vamos chamar assim, né? E certinho, então nunca fumei, nunca nada, achava isso um horror, não sei o que lá. Bom, até que entrei na faculdade de medicina. Faculdade de medicina te ensina um monte de coisas, e no meu caso ensinou a fumar. Olha que horror. Então, para participar do grupo social, uma das coisas que precisava fazer naquele momento era fumar, né? E aí só que a nicotina, ela toma conta de você, é uma coisa gostosa. Então eu passei muitos anos fumando, né? Até que nasceu minha primeira filha. Quando nasceu minha primeira filha, eu falei, puxa vida, mas eu não acho que isso aqui seja uma coisa boa para eu mostrar para ela. E parei de fumar, né? Ela nasceu em março, eu esperei até o Réveillon do próximo ano, quer dizer, ainda fumei mais uns bons 8, 9 meses. E aí no Réveillon eu fumei meu último cigarro, no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro não fumei mais, tá? Fui a uma loja de uma marca que eu estudei lá e tal. Nos Estados Unidos ela era a primeira marca de juices, a segunda marca de aparelhos, que era a afinada Vaporfy, não sei se vocês conhecem. Sim, conheci. Inclusive eles pegavam alguns aparelhos já conhecidos no mercado e eles melhoravam muito, eles tinham uma qualidade muito grande. Sim, Vaporfy era fantástico. Eles eram muito bons, aqueles aparelhos. Eles não eram muito inovadores, eles meio que copiavam de outras marcas, mas eles pegavam a marca famosinha e faziam um negócio muito mais superior. E eu muito realmente... robusto, eles sempre foram Sim. máquinas robustas. Sim. As baterias eram internas, não tinha, no começo não trocava bateria e não falhava, não tinha, olha, equipamentos perfeitos, aqueles da Vaporfy. E os juices eram fantásticos, saborosíssimos e fantásticos. Você escolhia a nicotina, escolhia o sabor, Bom, aí comecei assim. Agora, você vem para o Brasil, não é tão fácil ir toda hora ao exterior, ninguém podia me trazer tanto assim. Bom, o
que eu vou fazer? Tenho que me adequar. Então, comecei a fazer os meus juices em casa. Eu fui estudar. Olha, temos um DIY, então. Muito bom. Eu gosto muito disso também, ó. O doutor é um dos nossos. Como eu te falei, meu pai era um professor de cursinho. E até hoje tem os colegas de trabalho dele, que são setentões, né? E ainda frequenta a minha casa e tal, a casa da minha mãe, né? E aí, um dos colegas do meu pai era o chefe da Química até hoje, do colégio, do curso objetivo, do cursinho objetivo, né? Sim, já conheço o nome. O chefe da Física, ele almoça em casa, da Química, perdão, almoça lá na minha mãe toda quarta-feira. Aliás, hoje estive com ele. E aí, porra, tio, me explica aí, eu tô tentando montar um negócio que junta glicerina vegetal com propileno glicol e não sei o que lá, e aquece. Ele falou, muito bom, Marquinho. Ele me chama de Marquinho, né? Sim. Ele falou, muito bem. Bom, esse negócio aquecido vai virar água, né? Eu falei, nossa, vai virar água, tio? Ele falou, vai, então. Vai. Beleza, bom, acabou. Eu fechei o raciocínio, falei, tô no caminho certo. Aí comecei a comprar propileno glicol, glicerina vegetal da indústria química, e aí as essências, tentei as brasileiras, tentei de não sei o que lá, tentei uma as de alimento, não dava certo, até que descobri lá um site que tinha as essências importadas, e que são as que eu uso até hoje, e as nacionais, as essências importadas e a nicotina também líquida nacional. E comecei usando a nicotina e fui sofisticando e aprendendo, e aí fui diminuindo a nicotina. Esse que é um grande negócio, Hazard. Sim. Eu acho que é importante a gente E eu falo, já falei por 2 lives, eu vou falar na terceira, eu vou fazer um conteúdo que eu acho que falta também da minha parte, que é a programação de diminuição de nicotina para quem quer parar com isso também. Fantástico. Porque você falar para um cara que, quanto você fuma? Eu fumo uma carteira de cigarro por dia. Então amanhã você fuma 18 cigarros e depois de amanhã 17, depois 16, o cara não consegue. Agora você põe 6 miligramas de nicotina, depois 5, depois 4,5. O cara continua usando na mesma frequência no cérebro dele, que é a mesma frequência. E 3, e 2, e 1, e 0. E aconteceu isso comigo. Aí eu zerei, beleza. Aí depois você começa a perder o interesse naturalmente. Você esquece em cima da mesa, você deixa no carro, você não deixa no carro que explode, gente, porque sol e tal, não é bom deixar vape no carro. Mas às vezes eu esqueci em casa, saía sem o troço. Você naturalmente perde o interesse porque o teu corpo não está exigindo aquele negócio. Essa programação que o vape faz, nenhum outro faz. Até a gente tem o adesivo, a goma de mascar, mas que a gente sabe que tem, infelizmente, um índice de sucesso dito pelas próprias entidades de saúde, pesquisa e tal, de menos de 30%. De 7 em cada 10 pessoas não conseguem parar de fumar com esses métodos, que eu indico, e eu acho que tem que tentar. Tenta com a força de vontade. Não conseguiu? Vai pro adesivo, vá pra goma de mascar. Só tem um pouco de receio e um pé atrás com remédio, porque tem lá muitas reações adversas. E aí você tem o vaping. E aí sim, do vaping, você fazendo essa programação de verdade, você pode sim zerar. E num mundo perfeito, eu gosto do meu vaping também, é gostoso, é legal. Mas no mundo perfeito a gente teria uma alimentação balanceada, a gente não viveria na poluição e a gente também não vaporaria, porque é uma coisa, querendo ou não, externa, que a gente não nasceu pra consumir, né? Então vamos ser muito sinceros que vaping não é saudável, ele é muito menos prejudicial, né? Perfeito. Agora, depois que você passou a utilizar a nicotina através da queima carbônica de um cigarro e você não consegue se livrar disso com facilidade, como você mesmo disse, aparece uma opção que, segundo os estudos ingleses, 95% menos prejudicial, e você não vai trocar por isso, algum problema tem na sua cabeça. Algum problema tem no seu médico, algum problema tem no seu governo, que não está te falando todos os dias, meu amigo, 95% menos de malefício, não dá para negar, não dá para deixar para lá. Então, vaporização, e aí é a grande opção, é a minha opção, né? Por isso que eu gosto também, nós estamos aqui batendo papo disso. Perfeito. Agora, uma coisa importante, eu consegui ir diminuindo e muitas vezes uso sem nicotina.
O que quer dizer isso? O ritual ainda me pertence, eu gosto do ritual, quer dizer, pegar meu aparelho, montar meu juice, sabe? É um ritual. É a terapia, preparo, né? É uma terapia, um cuidado comigo mesmo, um cuidado com as minhas coisas, um cuidado com a minha individualidade. E aí, sabendo que não estou destruindo meu pulmão, não estou destruindo meu pulmão. Aí, quando veio o vídeo lá, num determinado momento, obviamente naquele vídeo, eu gravei em julho, 4 de julho de 2019. Ele foi viralizar agora em fevereiro. Como são as coisas, né? Essas coisas assim que viralizam, nada a ver no momento. Assustador. Você me perguntou o que eu senti, eu senti um puta susto. Porque eu gravei aquilo, tal, uma coisa leve, como eu gravo todos os meus vídeos, com uma certa leveza, às vezes um pouco de humor, às vezes umas coisas mais picantes, umas coisas mais técnicas. Bom, meu canal é um canal eclético. Aí, um indivíduo lá na cidade do Porto, em Portugal, que eu vi que você tem seguidores de Portugal, então eu preciso agradecer. Foi uma página do Facebook de Juice, de vaporizadores, na cidade do Porto, em Portugal. Ele compartilhou meu vídeo agora em fevereiro, começo do ano. E aí eu falei, nossa, que legal. Aí em seguida, de novo. Em uma semana, eu tinha 800 views em 8 meses. Aquilo foi para 100 mil. É muita, né? Absolutamente assustador. Pra você ver como o pessoal tá carente e faminto de boa informação. Sim. Não. Você sabe que eu não classifico como boa, porque minha informação eu acredito como média. É informação fidedigna. Informação que não tem viés. Não tem sacanagem na minha fala, não tem interesse na minha fala. O único interesse que eu tenho é o que eu disse no meu vídeo: pare de fumar agora. Naquele vídeo que viralizou, eu falei rapidamente sobre vapor, né? E falei a palavra vapor e a palavra água na mesma frase. Todo mundo entendeu errado, como vapor da água, e como se eu estivesse dizendo que aquilo se transformava em água apenas e tal, que era totalmente inócuo. Aí, bom, fui estudar, obviamente precisava estudar para poder dar uma resposta melhor aos engenheiros químicos, né? Então, o que ocorre? Quando você usa o vaporizador em baixa voltagem, em baixa temperatura, com tragadas curtas, você tem 70% daquela condensação, em vez de a gente chamar de vapor, vamos falar do nome certo, é uma condensação, você tem de água. 70%. Perfeito. Então, se você é quase como você ir numa sauna úmida e respirar. Então, a sauna úmida, você respira aquelas gotículas de água que saem do aparelho da sauna, aquilo melhora o seu pulmão, ele umidifica o pulmão sem dar água no pulmão, que é essa besteira que a turma fala aí, não é água no pulmão. É uma umidificação. O ar muito seco faz mal para o pulmão. Você sabia que, aliás, a sauna seca é igual a fumar para destruição pulmonar? Sério? Sim, destrói alvéolo pulmonar igual, porque é muito seco. Então, o pulmão funciona muito bem quando você tem água no ar. Então, o vaporizador usado em baixa temperatura, em baixa voltagem por pouco tempo, por tragadas curtas, vai ser água. Então, faz sentido, então, assim, quando chove e você eu pelo menos me sinto bem quando tem aquela chuvinha e tal, você dá aquela respirada daquele ar úmido. Pô, eu acho sensacional, uma sensação boa. Ai, que gostoso essa chuvinha. Faz todo sentido. Perfeito, é a mesma coisa. Então, é óbvio que melhora a tosse, é óbvio que melhora as alergias e melhora, inclusive, no caso do vaporizador, como a gente já viu em outros trabalhos, melhora, inclusive, as infecções. Bacana. Eu quero fazer um outro adendo aqui, que assim, doutor, o senhor oficialmente bateu o recorde das nossas lives, apesar da gente ter um monte de problema técnico, a gente tá sem vídeo aqui por causa do minha placa de vídeo morreu. A última live, a live que mais teve gente foi a live das meninas, que eram 3 meninas instagramers super queridas, fizemos um bate-papo sobre as mulheres no vaping, atingimos 166 pessoas naquela live e hoje nós já estamos com 176 pessoas, recorde absoluto, lógico que com esse conteúdo não tem, né? Como a gente tem que dar o braço a torcer, que as meninas são sensacionais, mas o Dr. Marcos Lago tá arrebentando aqui no conteúdo, então não poderia ser mais natural. E eu vou... O que acontece com a vaporização, ela não é proibida, é proibido o comércio. É parcial.
Não tenho. Tanto que eu tenho vários vaporizadores, entro na alfândega e ninguém fala nada. E eu fumo e uso, eu vaporizo e ninguém pode falar nada, porque o uso não é free, tá? Então eu posso, se eu entender que vai fazer diferença positiva na vida de alguém, posso prescrever. Vamos falar primeiro do Corona. Corona, se vocês forem ao meu canal, eu esta semana publiquei um vídeo de 1h10 no YouTube. Eu entrevisto um infectologista da Universidade de São Paulo, que fala largamente sobre tudo o que acontece com o coronavírus, e um economista com mestrado em economia chinesa, morou 5 anos na China. Então, eu pus esses dois caras para conversar, porque o grande problema nosso é saúde e dinheiro. Então, o coronavírus está acabando com a saúde e com o dinheiro. Eu coloquei os dois para conversar, eles explicam para vocês exatamente tudo o que está acontecendo. E, impressionantemente, você tem que entender que álcool do tipo glicerina, que é o glicerol que tem a glicerina vegetal, o glicerol que tem no nosso vaporizador, mata coronavírus. Tá? Não é imunização, não imuniza. Imunização é o processo da vacina, é outra coisa, é o processo de criação de anticorpo. Então, o termo que ele está usando, não imuniza contra a Covid, é verdade. Agora, que você pode ter alguma proteção, não dá nada pesquisado, eu só estou dizendo por bioquímica pura, pensamento bioquímico. Por pensamento que é matemática, é igual, 2 mais 2 é 4, bioquímica então, funciona igual. Provavelmente tem uma proteção, não imunização, mas proteção, ok? Tá, tudo perfeito. É interessante você falar isso porque o cérebro não funciona muito bem assim como está descrito aí nisso que você está falando. Tá. Qual é eu vou dar um exemplo diferente de nicotina, eu vou dar um exemplo da cocaína. Tá? Nós temos a cocaína cheirada e nós temos o crack, que é fumado no cachimbo, certo? Certo. Qual é a diferença entre cocaína e crack? O crack é uma cocaína transformada quimicamente, tá? O que faz? O crack, quando você dá a tragada, ele sobe exageradamente e cai. Tá. A cocaína cheirada, você cheira lá 2, 3 carreiras, aquilo dura uma meia hora. Então você tem, que é o que você está me falando. O que usa, o que dá menos pico é o que deveria não ser usado. Muito pior o crack do que a cocaína. Perfeito. Muito pior. Então eu não concordo com esse pensamento. Tá. Porque o cérebro reage quando você dá uma larga dose de nicotina, que é a tragada do cigarro. A tragada do cigarro dá um pico de nicotina enorme. O vape não dá a mesma quantidade. Isso talvez a linha de pensamento seja no sentido de que como não sabemos o que o propilenoglicol e a glicerina faz a longo prazo, é preferível você usar menos do que usar mais. Nesse sentido, eu entendo que a lógica seja essa. Mas como a gente, né, meio torta, né? Porque se a gente está falando que o propilenoglicol, o glicerol e tal... Quem respira o ar de São Paulo nunca respira 4 cigarros por dia. Então, eu ouvi falar que 3 horas de São Paulo é um cigarro fumado, é isso mesmo? Não, exato. Quem mora aqui, na minha cidade, 4 cigarros por dia ele fuma, sendo a carola do convento. Sim, eu já vi isso. Então, precisa parar com essa infantilidade, entendeu? A gente ficar tratando coisa séria igual conversa de criança. Não é bem assim. Tem que encarar, pô. Tem que encarar de frente. Então é proibido morar em São Paulo. Se é proibido fumar, é proibido morar em São Paulo. É verdade, né? Como faz? Para o país, entendeu? Então tem que relativizar, usar inteligência, sensibilidade. Uma brincadeira que a gente estava falando antes de entrar no ar, de hipotálamo e córtex, né? Sim. O nosso cérebro é formado por várias partes. A parte que consegue pensar, trocar ideias produtivas, trocar pensamentos racionais, é o córtex. Porém, ele só consegue entrar no ar 25% das vezes. 75% das vezes quem entra no ar é o hipotálamo, que é emocional, exagerado, o hiperreativo. Então, tem que pensar nisso, gente. Eu vi o seu vídeo do calor do momento.
Isso. Eu achei sensacional. O calor da emoção. É complicado. É quase que o tempo inteiro as pessoas... É a hora que o cara puxa a faca, puxa a arma, dá aquele crime passional, aquela desgraça toda, por causa que nós somos seres humanos regidos dessa forma, né? É a hora que o cara fala que vaporizar não faz bem. É a hora que ele parou de pensar. Não precisa puxar a faca. A hora que o cara fala, meu amigo, pode fumar, mas não pode evaporar, se um governo fala isso, é um governo que não está pensando. Não. Você tem 10%, então, de usuários viciados em nicotina e 90% de usuário recreativo de nicotina. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que saem... na balada, eu fumo um cigarro, um Marlboro, 2, 3, e pronto. Mas durante a semana, no trabalho, eu não fumo mais. Então, o que nós queremos identificar? Esse é o grande negócio. Quem que é o cara do vaporizador? Eu, como médico, tenho que te falar, olha, eu quero pegar os 10% de pessoas que usam nicotina, que são viciados e têm problemas na vida por causa disso, ou seja, fuma no quarto na hora de dormir, acorda no meio da noite e fuma na cara da mulher, e ela não aguenta aquele cheiro de cigarro, fica fumaça, aquela mancha amarela no teto, porque o cara fuma na hora de dormir, né, e durante o sono. Bom, esse cara que passa mal sem o cigarro, então esse cara é óbvio que é um alvo do vaporizador. Agora, o fumante... esporádico. Esse cara é nosso alvo, não é? Entendeu? Então, a conversa é um pouco mais profunda do que isso. Sim. Então, o número que você quer chegar é quem usa cigarro de papel, deve ser um número enorme, mas quem é viciado em nicotina do cigarro do papel não deve ser tão grande. Entende que é muito difícil, porque como a conversa não é muito séria e não é muito profunda, você fica assim, o cara que fuma um cigarro é chamado de fumante, é igual o cara que toma uma dose de uísque por dia é chamado de alcoólatra. Eu fiz um vídeo sobre as mortes americanas com CBD e vitamina E, né? Não sei se o pessoal sabe, mas o canabidiol, ele é um alcaloide. O que é um alcaloide? Alcaloide é igual pimenta. Pimenta é um alcaloide, pessoal. Sabe quando você põe a pimenta no vinagre e a pimenta no azeite? E no azeite ela fica mais forte? Eu como com pão isso. Esse é macho. Eu ponho o pão, azeitinho, o vinagrezinho, salzinho, pimenta e pão. E vambora. Então, quando você põe a pimenta no azeite, que é um óleo, aumenta a quantidade de pimenta no óleo. O alcaloide da pimenta vai para o óleo. Quando você faz uma pimenta no vinagre, ela fica mais fraca. Porque o vinagre não é um óleo. Tá? É um ácido, então é outra história, fica menos diluída. O que acontece com o canabidiol? O canabidiol, na verdade, o CBD é o canabidiol, ele não é o THC, tem o pedaço que dá barato da maconha, chama THC. Perfeito. CBD é um pedaço, tá? 40% da cannabis é o canabidiol. É uma outra história. O canabidiol tem até uso medicinal e tal, é bem interessante, né? Agora, queria só dar uma palavra sobre aquelas mortes americanas e THC e cannabis. Eu ia fazer esse adendo, sim, pode começar. Eu acho que cabe nesse assunto aqui, cabe isso. Sim. Quando você pega a cannabis e quer extrair o alcaloide, se você puser em óleo, você extrai muito mais. Igual a pimenta no óleo fica mais forte. Então a maconha no óleo fica mais forte. Que óleo que a turma usou lá nos Estados Unidos para extrair o THC? Eles usaram um óleo da vitamina E. A vitamina E é um tipo de vitamina oleosa. Ela se dissolve em óleo. Então os caras juntaram óleo de cannabis com óleo de vitamina E, puseram no vaporizador e transformaram aquilo em partículas vaporizadas, que a gente sabe que não é vapor, mas vamos chamar assim. Perfeito. Vaporizou aquilo, o cara aspirou para o pulmão, aí quando vai para o pulmão, volta a ser gotas de óleo, pessoal. E destruiu os caras lá. Aí você não respira óleo, o pulmão foi feito para respirar ar. E minha mãe tem 81 anos... Parou de fumar faz 8 meses. Meu Deus do céu, a mãe dele é boa, né? Saúde boa. Por isso que eu digo firme. Recentemente teve pneumonia e agora tá com princípio novamente. Minhas irmãs estão querendo tirar o vape dela. Só umas vaporadas pode?
Eu acho que entra na mesma situação, a gente pode até se repetir, mas acho importante responder pessoalmente a ele, né? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, a umidificação, sempre lembrar, se você usar em baixa potência, baixa temperatura, tragos pequenos e curtos, você vai ter 70% de formação de água na condensação. Então, aumento de água num pulmão de uma pessoa que tem a musculatura respiratória mais enfraquecida por causa da idade, você vai estar umidificando, então melhora a dispersão de partículas, e você está colocando 2 álcoois que são bactericidas, né? Germicidas. Então você tem uma chance maior de estar favorecendo. E mais, se você é uma fumante de tantos anos, você deixa ela sem fumar, a quantidade de ansiedade aumenta muito e ela pode fazer uma liberação de adrenalina que piore a respiração. Então você vai ficar com uma respiração curta, uma respiração adrenérgica é uma respiração curta, uma respiração ofegante, e você piora a função pulmonar. Então, claro que não tem nenhum estudo, posso até ter alguma crítica médica em relação a isso que eu vou falar, mas neste caso, eu não tiraria o vapor da sua... E aí eu vou fazer uma pergunta minha, porque eu já vi alguns relatos de pessoas no Facebook dizendo assim, eu parei de fumar, comecei a evaporar, mas aí eu começo a tossir mais, eu comecei a ter pigarro, isso é uma coisa que eventualmente acontece. Isso estaria então ligado talvez à menor quantidade de nicotina que a pessoa absorve, porque isso é uma coisa que a gente já tem estudos que diz que a absorção de nicotina no vape, ela é menor, ela demora mais para atingir o pico de nicotina que um cigarro apresenta. Se eu não me engano, foi um estudo do Dr. Farsalinos, que eu comentei que em 2014 ele viu que em 5 minutos de cigarro ele atinge o pico máximo lá, que eles têm um nome pra isso que eu não lembro, e pra você evaporar, chegar nisso, era 35 minutos pra você conseguir chegar nisso. Então, quem sabe essa pessoa que tá saindo do cigarro, que tá absorvendo tanta nicotina, e ela vai pro vape que tem menos, ela tá tendo essa ansiedade, talvez isso esteja contribuindo também para essa piora temporária? Olha, é um pouco complexo, né? Quando você para de fumar cigarro, você para de queimar uma coisa chamada cílio, que tem nos alvéolos, nas células pulmonares. O cílio, como o cílio do olho, né? Nos cílios pulmonares, eles são destruídos após uma semana que você está fumando cigarro. Então você fica com o epitélio sem cílios. Tá. Depois de uma semana, 15 dias que você parou de fumar, os cílios voltam a funcionar. Só que eles voltam a funcionar e você ainda está com o pulmão destruído de fumante, então com muita secreção. Sim. O que acontece? O cílio começa a bater e levar a secreção para cima, então aumenta o pigarro, ele começa a limpar o troço. Ele começa a limpar teu pulmão, então parece que você piorou porque parou de fumar. Que sensacional! Ele voltou a funcionar. Que sensacional! O vapor, ele pode te causar um pigarro e uma irritação se você fizer nas altas temperaturas, tragos muito longos, porque aí você tem uma transformação em mais álcoois e mais derivados alcoólicos do que água. Então aí é mais irritante para o epitélio pulmonar. Perfeito. Nossa, sensacional.